Quando a gente pensa na história do hip hop, a gente pensa em quem foi o maior nome, quem foi o cara mais revolucionário, quem foi o cara que vendeu mais. Mas quando a gente pensa exatamente em quem conseguiu transformar o gênero em uma coisa que realmente não existia nos anos 80, não tem como não falar sobre Ice Cube. Ice Cube que lançou no último ano um álbum bem legal chamado Man Up, que é uma sequência lógica de um álbum lançado um ano antes chamado Man Down. Mas o que tudo isso representa na história do hip hop? É mais um capítulo de um artista que soube, como poucos, transformar o gênero em algo totalmente audiovisual. O cara que revolucionou a linguagem do hip hop para dentro do cinema. Na verdade, o cara que trouxe o cinema para dentro do hip hop. Ice Cube é o cara que fundou, né, ali junto com o Eazy-E, o Dr. Dre, o NWA. E ele lançou ali discos clássicos e clipes clássicos, por que não? Mas esses clipes acabaram não tendo tanto impacto justamente por uma questão estética. Era sempre aquela coisa da câmera fixa no rosto do rapper, o cara mandando suas rimas, mandando uma realidade que na verdade era uma coisa de crônica, né? Isso começa a mudar ali mais ou menos por 1992, quando ele lança o segundo álbum solo dele, o álbum chamado The Predator. Um ano antes, em 1991, o Ice Cube participou de um filme chamado Boys in the Hood. E foi quando ele teve um contato com o cinema um pouco mais forte e resolveu levar isso para dentro do hip hop. E quando ele lança o clipe de It Was a Good Day, que é um clipe totalmente revolucionário, a gente percebe que o hip hop ele não precisa ser tão urgente. Ele narra aí um dia comum na vida do Ice Cube, com uma linguagem muito legal, com encenação, e a partir disso tudo se tornou diferente. A gente começa a sentir o impacto da obra do Ice Cube, na verdade eu não diria nem a obra, mas a estética que ele acabou implementando, justamente em grandes colossos ali daquela época. A gente tem o próprio Tupac aí, que acaba... O clipe de Dear Mama lembra bem It Was a Good Day. E a gente tem o próprio Notorious B.I.G., né, que acabou lançando Juicy, né, um pouco tempo depois, que também é um clipe que foge muito daquela estética dos anos 80, Grandmaster Flash, aquela turma. A partir daí, o hip hop começou a dialogar de uma forma muito diferente com o público. A ascensão, aquela rivalidade costa leste, costa oeste, ela passa também pela forma como as pessoas se identificavam com os clipes. E aí é onde entra um outro personagem chamado Hype Williams, que é um diretor. Ele conseguiu transformar o hip hop em algo ainda mais espetáculo. A gente está falando aí de um produtor que fez de Missy Elliott, fez de Busta Rhymes, uma coisa gigantesca. Aqueles clipes ali, principalmente da geração MTV, Video Music Awards, vem muito desse cara. E aí a gente chega agora para falar desses álbuns, né, do Ice Cube. O Ice Cube com esse álbum, Man Down e o Man Up, conta uma história que, tal lá como cá, o hip hop acabou sendo acusado muitas vezes de ser uma vertente que estimulava a violência. E o cara consegue criar praticamente um curta-metragem de uma música chamada Before Hip Hop, que conta exatamente isso, que a violência ela já existia lá. Mas o hip hop não conseguiu nos primeiros anos transportar tudo isso para a tela. E a partir dos anos 90, exatamente com o próprio Ice Cube, isso daí começou a acontecer. A gente consegue pensar hoje nesse tipo de música como uma estética que influenciou tudo. Childish Gambino, Kendrick Lamar, todo mundo hoje tem um videoclipe que conta uma história. Então é por isso que a gente pensa em Ice Cube como um pioneiro nesse tipo de processo. Ele era muito fã de Blaxploitation, né? Aquele tipo de cinema que exaltava, né, a população preta, né, americana. E é uma coisa que ele transportou para dentro das experiências de cinema e para dentro dos próprios videoclipes. E esse clipe de Before Hip Hop é praticamente um curta-metragem que exalta tudo isso. Até por isso, cada lançamento dele acaba sendo uma verdadeira aula. E o Ice Cube tem um canal no YouTube chamado Cube Vision, onde ele fala muito mais sobre isso. Ele explica como o cinema acabou se tornando vital na história do hip hop. Então é por isso que ele merece destaque aqui hoje. E a gente espera aí que você tenha gostado dessa história, de como ele é influente não só nas rimas, mas também no cinema. Gostou? Deixa um like aqui. A gente volta em breve com muito mais. Um abraço. Tchau, tchau. The girl's bathroom was like a saloon. Squabbles all year, September to June. Niggas on weed.